Esse tema de hoje é um tema muito legal. Você que veio aqui esperando críticas e reclamações em cima do espiritismo, saiba que haverão as duas coisas aqui, mas principalmente o entendimento do que aconteceu, ao meu ver, e não só ao meu ver. Eu trouxe aqui algumas visões além das minhas, inclusive de pessoas que são espíritas e se mantêm no espiritismo, especificamente dentro da doutrina, mantendo locais que têm também essa opinião, são pessoas relevantes no meio espírita. Pega um café, senta confortável, porque esse vídeo vai ser longo e necessário. Hoje eu vou falar do tema que muita gente evita, mas que está na ponta da língua de quem frequenta centro espírita, quem frequentou há muitos anos, quem trabalhou. Eu trabalhei por 7 anos em centro espírita, trabalhei 5 anos no local, 2 em outro, e frequentei anos antes também, tá? Isso fui trabalhando, no momento que eu comecei a trabalhar. Eu tinha frequentar porque era o que nós tínhamos perto de casa e era o que mais se aproximava do que realmente precisávamos. E a energia, queria comentar, falar, eu conheço poucos locais que tem a energia que você sente tão gostosa como o espiritismo tem. Uma sensação muito boa. Mas a gente vai falar, por que o espiritismo parece que está no piloto automático há pelo menos 40 anos? E olha, não feche o vídeo achando que é ataque, que não é, o contrário. Nós vamos elevar aqui as coisas. Tá? Mas a gente precisa falar isso. Precisa abrir a lucidez para uns pontos. Esse vídeo aqui é até um ato de amor também. Daqueles que cutucam para ver que a pessoa, o movimento crescer. O espiritismo é incrível. Não existe, olha que eu fui a alguns lugares, movimento mais altruísta, desinteressado de qualquer coisa, a não ser ajudar e fazer o bem, do que o movimento espírita no Brasil. É quando eu digo verdadeira espiritualidade, ela, se é para falar, o foco dela, pode-se dizer que o espírita, ele pega isso. Ele faz caridade, cara. Ele tá ali, ele vai lá dar passe, fim de semana não quer nada. Você nem sabe o nome dele. Ele vai lá, vai trabalhar no centro, numa campanha de sopa, ou numa doutrinária, ou numa sessão mediúnica, há anos, décadas, sem você sequer saber o que ele está fazendo, seu vizinho. Vão de forma legal. O que Kardec pediu, e realmente pediu, era não virar museu, não travar. Está no... aqui, eu vou até trazer esse livrinho para cá. Mas tudo bem. Vou deixar esse livro aqui que eu vou usar ele durante o processo. Como o movimento foi e se em algum momento não se adequando ao passar dos anos. Ele parou, né? A internet, a tecnologia foi chegando, as informações sempre estiveram aí, elas começaram a ser mais difundidas, as pessoas começaram a buscar outras coisas, reiki, começaram a buscar cromoterapia e um estudo mais a fundo de alguns outros assuntos, como clarividência, estudada a fundo, projeção astral, estudada a fundo. O espiritismo sempre estudou margeando de forma... Precisava ter ido muito mais longe, e foi. E é isso que eu quero falar para vocês. Engessou por um lado, mas aconteceu um processo que nós vamos falar. O espiritismo não ficou dentro do centro espírita. Isso ninguém percebeu. O que eu faço aqui hoje é espiritismo. Não só o espiritualismo. Nós chamamos de espiritualismo aquilo que, em tese, não está ligado a nenhum lugar. Você é espiritualista, você pode ser espírita, você pode ser budista, você pode ser umbandista, você pode ficar em casa estudando na Rosa Cruz, você pode, sei lá, ser um filósofo da espiritualidade. Tudo isso é espiritismo. Na essência do que este cara aqui falou. É o estudo dos espíritos. Kardec, encarnado na França, não há muito tempo atrás, mas ainda continuava radical, precisou, como professor, não era médium, trazer uma parte do que era impossível não trazer. Não teria aceitação se assim não fosse. Eu não estou falando que está errado. Tá, deixa eu botar isso aqui para cá, que tem um cabinho que está caindo em cima da câmera aqui. Ninguém está vendo, mas parece um espírito voando aqui. Se voltar, eu tiro. Kardec colocou, obrigatoriamente, e não estou dizendo que é ruim,
o catolicismo, porque se não fizesse, nem teria conseguido. Aliás, ele quase não conseguiu com o catolicismo. Porque o espiritismo é muito... O espiritismo engloba qualquer tipo de estudo dos espíritos. 33% de religião, segunda divisão do que segura o espiritismo. 33% de filosofia e 33% de religião. Onde aí entrou o catolicismo. E teria que ter entrado. Ele começou na França, não tinha o que fazer. Ele quase morreu até. Foi linchado na frente dos livros queimados, perseguido. Teve que esconder as médias, as irmãzinhas que escreveram lá. Ajudaram a escrever os livros, a codificação e outros médiuns também. Se ele não fizesse isso, não teria conseguido. E ele não era, ele era o cara chato. Começou a acontecer uns eventos lá na França, tem um livro, o filme dele aqui, eu aconselho quem não gosta de ler sobre isso, tem filme, se não me engano tá no Netflix, sobre Allan Kardec, tá? Não se encontra no YouTube aqui. Ele começou a ter as mesas que batiam, e de fato isso acontecia, era um fenômeno estranho, parece que o mundo espiritual abriu um portal, e começou a galera tomando cerveja, velho, no bar, e sentavam para curtir, as mesas batiam no chão, elas balançavam, as pessoas botavam as mãos nas mesas, meio que mediunizadas e nem percebiam, a energia das mesas balançava, e ele falou, que é isso? E ele ia lá debaixo da mesa para ver se não tinha falcatrua, alguma coisa, e ele começou a estudar o negócio, percebeu que tinha uma coisa além disso, querendo se comunicar, querendo avisar, nós existimos. Vocês estão brincando, mas nós existimos. E aí o que aconteceu? O espiritismo chegou, e hoje é no Brasil, o local mais forte no mundo, não existe outro local do mundo que o espiritismo seja tão intenso. Aliás, quando você vai numa cidade grande como Toronto, um pouquinho menor que São Paulo, quer dizer, bem menor que São Paulo, mas proporcionalmente a cidade grande no mundo, tem um centro espírita lá, 2 que não dá para dizer nem que o segundo é centro espírita. E parece uma sala comercial. É num prédio, eu fui. Uma sala comercial, eu estive lá. Você entra assim, você senta ali, você assiste palestra, só isso que tem. E toma passe. Isto, no Brasil, é mais ou menos o que o espiritismo se tornou. E não é que ele se tornou, ele se manteve. Você vai no espiritismo, você toma passe, você assiste a palestra, tem livros, estuda os livros, participa de desobsessão ou de trabalho mediúnico, sala mediúnica, se tiver, que nem todas as casas têm. Alguns trabalhos filantrópicos, acabou. Uma aguinha que você toma, delícia. Não está ruim? Não. Por bem que tem 40 anos que eu frequento o espiritismo e é assim que está. Parou no tempo. E isto engessado pelos seres humanos e a Federação Espírita que fez isso. E Saulo, você está falando demais? Pois assista aqui agora, eu esperei um pouquinho de propósito, uns 10 minutinhos, o vídeo do José Medrado. José Medrado é um médium, além de trabalhar com pintura mediúnica, de uma das casas mais bonitas, se não a mais bonita, tirando a Mansão do Caminho, que é gigantesca, mas estou falando de estrutura, que fica ali no Pituaçu. Ele falando isso recentemente num podcast. A doutrina espírita é interessante, Zé. Por isso que ela caiu, eu sempre bati nisto. Por isso que ela caiu no último censo em 20% de seguidores. Está congelada, está com cheiro de mofo. O movimento espírita no seu todo não se renova. Sempre foi parada, né? E quando eu digo não se renova, não é apenas ter pessoas mais jovens, não, que é importante. Sim. É importante você formar novas lideranças, não é? Para tudo. Para tudo. Você está com sua filha aqui. Exatamente. Você está com sua Já filha vejo aqui. a nova geração chegando Pois forte. Pois é. Então, não. O espiritismo é aquela coisa chata. As pessoas assim, mas Drada, as pessoas não estão indo no centro. Ó, na Cidade da Luz continuam indo. Lotando às terça-feira. Lotando. Continua. Aí ele diz, mas olha, qual é o jovem que vai? Olha, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Não é isso, não é isso. Então, para que vocês vejam que eu também não passo pano para a minha religião. Pontuação aqui acima do que ele falou. E volto a falar. O espiritismo não ficou na casa espírita. Certo?
Ele se soltou. É aí que está o ponto que não foi falado para o José Medrado. Ele está certo. Mas o espiritismo não ficou na casa espírita. Eu sou, e posso falar isso, claro, se tivesse um lugar, onde é que você escolheu falar espiritismo? Me adequo, me encaixo de forma, claro que com as suas devidas limitações por causa do assunto que ficou engessado, você não consegue falar de algumas coisas lá. Não em todos os lugares. Existiu e continua existindo uma trava em muitos lugares. Muitas casas mais libertas, por exemplo, a casa que eu frequentava, o Nemo, lá em Recife, ele tinha reiki. Era espírita? Era espírita, não pela federação. Não era uma casa aceita pela federação. Ela não estava cadastrada na federação como centro espírita. Logo, não é uma casa espírita. Não pelo que se dizer, mas é uma casa espírita. Então o espiritismo ele não parou, não. Ele continuou. E eu vou dizer mais. Um exemplo que eu acho bem legal. Certa vez, eu estava no Congresso dos Magnetizadores, no Leão, em Natal, com Jacó Melo, um dos maiores estudiosos de passes do Brasil. E eu fui nesse congresso, fui convidado, participei dele. Nesse congresso eram só diretores de casa espírita, eu não sei o que eu estava fazendo lá, mas tive a sorte de ter sido convidado. Só diretores de casas espíritas do país inteiro foram. E as pessoas se comentavam, tudo bom, qual é a sua casa espírita? E perguntavam para mim, falavam, não, eu não tenho casa espírita, eu sou um estudioso de espiritualidade. Mas o que você estuda? Eu projeção astral. Eles dobravam a boca quando eu falava isso. Não, isso aí é o negócio do Valdo Vieira, de consciência. Eles têm um problema, uma celeuma com o Valdo Vieira, porque o Valdo Vieira saiu de perto do Chico e foi abrir o IPC, Instituto de Projeciologia, IIP, Instituto Internacional de Projeciologia, depois botou Conscienciologia. Ele foi abrir. Então foi o problema. Eu encontrei duas criaturas. Uma era um cara que eu não me lembro direito e o outro me lembro direitinho. Esse cara, ele tinha, se eu não me engano, era em Goiás ou em Goiânia. Ele era diretor de duas casas. Duas. E ele falou assim para mim, Saulo, eu tenho uma casa conveniada à federação. Eu sou diretor de uma casa. Nós estávamos querendo colocar reiki lá, nós estávamos querendo fazer cromoterapia, não conseguimos, porque não aceitavam. Sabe o que nós fizemos? Alugamos uma casa na frente e abrimos um local liberto, que a gente conseguiu fazer. Não teve jeito, porque não a gente ia quebrar o contrato, eles não iam mais ser, nós não seríamos mais aceitos como uma casa espírita. A gente chegou na frente, colocou centro espírita, alguma coisa, não lembro o nome, tinha o nome centro espírita. A pessoa atravessava a rua e ia tomar reiki na outra casa. Porque você tem ideia. Então o espiritismo não parou, não, senhor. Diferente do que eu acho que o Zé Medrado falou agora, o espiritismo continua. Porque o que importa para o mundo espiritual não é um título, não é um lugar. Nunca foi. Tanto que a Umbanda nasceu fruto do preconceito das pessoas da época ligadas ao espiritismo, que não aceitaram a presença do caboclo das 7 encruzilhadas ali. Ele chegou ali falando simples, vai-me ser... não aceitaram, não. E é daí que cresceu a Umbanda. Então, quer dizer, o espiritismo está engessado e se engessou na sua compreensão pelas pessoas que existem nela, que travaram e não permite a coisa andar, velho. Aí o que aconteceu? O mundo chegou, o mundo da internet chegou, tudo que tem para falar aqui, coisa para falar, não é só opinião. Chegou o mundo da comunicação, mudou geração 2, 3 vezes, quiçá 4, e o espiritismo ficou engessado, parado. Essa nova galera, mais aberta, vem do mundo espiritual com a mente funcionando, quero estudar projeção astral, não pode no espiritismo, os caras... Até pode, eles vão falar de desdobramento, emancipação da alma e desprendimento espiritual, são os 3 termos que eles vão usar, mas desse tamanho. Se você tentar ir mais a fundo nisso, eles vão dizer para você tomar cuidado, não sei o que, isso no geral. Não são todos os lugares, mas a parte engessada ficou e nós precisamos falar sobre isso. Precisamos nos reinventar ou abrir a mente para o que já está acontecendo. Chamar pessoas, e eu fui fazer palestras em centros espíritas,
e educadamente, com todo o respeito, eu estou fazendo esse vídeo aqui um pouquinho mais liberto, eu levei esse livro lá. Quando se fala dentro do espiritismo, estude Kardec. Falaram isso para mim. Eu cheguei lá, não, eu sou estudante de professor. Não faça isso. Já estudou as obras básicas? Eu falei, já. Então estude de novo. Fique, não, você precisa ler várias vezes. Mas eu já li o livro do Espírito umas, 30 vezes. Ficava lendo, é um livro que eu adoro. De baixo para cima, questionamento, uma coisa da minha cara. Não sei o que. Aí eu fiquei, demorou. Kardec lançava revistas chamadas periódicos, que foram queimados também, na época na França. Os periódicos dele, que ele lançava, em francês. Está vendo aqui? São palavras de Allan Kardec aqui, em francês. Metade desse livro está em francês. Aqui, ó, Catálogo Racional. Isso aqui foi um periódico dele, ó. Olha o que ele fala. Catálogo, eu não sei falar, é só a cara, tá? Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Allan Kardec falou isso. O cara que você disse seguir. Está aqui, eu não acredito não, pois está aqui. Periódico do Allan Kardec. Em Paris. Tá? Qual foi o ano disso aqui? Sabe lá Deus. Não dá para ver aqui. Lançado uma revista dele. Aqui. Todo o periódico da revista está transcrito aqui, escaneado. Metade do livro é o periódico, praticamente. A outra metade do livro é a tradução. E eu vou abrir aleatoriamente aqui, como nós fazemos quando vamos estudar, às vezes, fazer o Evangelho no Lar, que é uma coisa incrível. O Evangelho do Lar é tão incrível que não deveria ser espírita. Deveria ser de todos. De tão incrível que é isso. Vou abrir aqui. Aleatoriamente. Allan Kardec, Buda, olha só, eu abri aleatoriamente, ó. Buda e sua religião. Allan Kardec diz que todo espírita precisa ter na sua biblioteca. Kardec comenta ainda sobre a história do historiador de Joseph, a ideia espírita, mais de uma vez contribuiu para criar obra de fantasia, a necessidade de você ler sobre o budismo. Olha o que o cara... Por quê? Porque é ciência, filosofia, porque você pode... Ele fala isso aqui. A necessidade disso é porque o espiritismo pode ficar engessado. Ele pode virar uma religião, não pode fazer isso. Kardec deixou bem claro, deixando só 33% de religião, para que não ficássemos desamparados pela necessidade mesmo da boa conexão com uma energia incrível como a de Jesus. Mas que nós tivéssemos mais seriedade quanto ao questionamento, seja ele de origem científica, que é 33%, e filosófica, intermediando a parte entre os estudos da espiritualidade e a ciência, que a filosofia entra justamente no meio. Onde você abre questionamento, abre possibilidade, abre espaço para... Até na ciência tem espaço para hipóteses. Não sou eu que estou falando, não. Só abrir qualquer outro local aqui, está aqui, ó, filosofia e história, as obras fora do espiritismo está aqui, ó. As obras seguintes, escritas em diferentes épocas, interessam ao espiritismo pela similaridade dos princípios e pensamentos espíritas que nelas se encontram. O que ele foi fazer? Ele foi buscar base lá fora, porque dentro do que ele entendia ser a base espírita, que é a base de estudo, de dedicação, de entendimento sobre espiritualidade, você, espírita, tinha que ler. Aí você vai para o espiritismo, só lê Allan Kardec, que ele falou para não fazer isso. Nós fomos, e o próprio espírita foi, travado. Você é muito... Quem está falando isso foi o fundador, ou o decodificador da doutrina espírita. Que você precisa pesquisar mais. E parou no tempo por quê? Porque parece que foi, sinceramente, até um processo inteligente de assédio. Vamos engessar esses caras. Vamos travar. Através de quem? Do ego do ser humano. Que travou. E o que aconteceu? Um monte de gente bebeu da fonte. O espiritismo também foi beber em outras fontes existentes. Os Vedas estavam há muito tempo. As informações existentes sobre espiritualidade, o hinduísmo, estavam aí há muito tempo. A Rosa Cruz estava aí há muito tempo. Diz até desde Atlântida.
há muito tempo, eles também beberam de outras fontes. Aí o que aconteceu? Travou a casa. A gente precisa falar, os jovens estão vazando dos centros, porque é um saco ficar ali. Não conseguem ficar, a gente não conseguiu. É preciso não só ter jovens, como falou aqui o José Medrado no vídeo que eu acabei de colocar aqui. Se você não viu, volta um pouquinho e assiste. É 1 minuto só de vídeo dele, tá? Ele fala aqui. Tá com cheiro de mofo. Ele fala, cara, José Medrado fala isso, eu acho incrível. Eu sempre gostei da cabeça do José Medrado, da forma como ele pensa. O estudo, a forma de trazer coisas novas, abrir para isso, até quebrar, sair as casas. Cara, as casas que não estão confederadas, catalogadas, continuam casas espíritas, aliás, são mais espíritas do que eles próprios. Porque eles abriram para pesquisa. Não, peraí. O reiki é funcional, o reiki é aceito pela Organização Mundial da Saúde. Como é que não está dentro do espiritismo o reiki? Como? Ah, não, só aceitamos o passe espírita. Existe um monte de tipo de magnetismo. Como que não aceita? Tantas outras coisas. Dentro de um processo, claro, ainda está entrando no processo científico, mas a ciência ainda não sabe como que é a funcionalidade disso. A única coisa que ele sabe é que, entre alguns aspectos, tem uma certa funcionalidade. Deixa lá. As pessoas estão melhorando com aquele reiki. Coloca lá dentro. E o reiki... Eu acho que o Evangelho no Lar devia ser igual a reiki, liberto. De todos os tipos de passes que existe no mundo, o reiki é o único que não é... Tem alguns outros, mas um dos únicos mais conhecidos que não é ligado a nenhuma religião. Ele é livre. Você pode estudar o que você quiser. Você vai num lugar, às vezes tem um local... Não existe um lugar chamado reiki. Não tem. Não tem isso. Você vai na Messiânica, tem o Jurei Center, o Jorei, hoje é Jurei Center. Tem um local. Você vai ali no taoísmo, eles dão o tal, tem também. Tem outros locais que existem só o reiki, não. O reiki é livre, é para todo mundo. Não existe um lugar assim, reiki. O reiki é uma coisa limpa, você pode fazer ele em casa, na rua, na chuva, na fazenda, no hospital. Ele não tem o detentor dele. Nós estudamos a transmissão das energias de uma forma... O passe espírita é um passe espírita. Quando eu vou falar, olha, pessoal, isso aqui é um passe espírita. Quando se fala em espiritismo, deveria ser a mesma conotação que tem o reiki, livre. É uma casa de estudo sobre espiritualidade. É o estudo dos espíritos, é a doutrina dos espíritos. Quer dizer, o nome doutrina é um pouco pesado, mas doutrina é uma questão de você pegar um estudo através da repetição, do entendimento e fazer ele ser assertivo sobre a sua vida. Então, é o estudo dos espíritos. Deveria estar ali. Então, muito importante a gente ver que eu não estou aqui brigando com nada. Eu estou falando que hoje o espiritismo está aqui no YouTube. Abrimos uma casa espiritualista, a apometria, não sei o que. Deveria estar aí. É quase uma técnica espírita. Por quê? Não é espírita no sentido de ser espírita. É um estudo da espiritualidade. O termo espírita virou religião. Até o próprio... E eu não concordo com ele aqui. O espiritismo não deveria ser uma religião. O que aconteceu, e a gente infelizmente entende isso, é que houve, a gente hoje estuda, a energia de Cristo, mas de Jesus, que é estudado ali, é incrível, velho. O magnetismo é incrível. Mas não se resume só a isso. O espiritismo abraça qualquer coisa. O estudo dos espíritos está em qualquer coisa. Não existe uma travada. Isso aconteceu. Quando você fala minha religião, você engessou o negócio. Até o termo religião fala, eu sou espírita. Não, você é um cara que estuda os espíritos. Não precisa ser nem em lugar nenhum. Você não precisa... O que acontece é que o espiritismo, dentro de alguns aspectos, foi um dos locais que acabou se especializando em cuidar dos médiuns, não só, mas isso aconteceu. A mediunidade, o intermédio entre o mundo espiritual, tornou-se um fato dentro do espiritismo. A gente não sabe dizer, porque existe um monte de coisa que acontece, o que é o certo e o que é errado, mas de fato nós podemos dizer que nós sofremos grande interação com o mundo espiritual. E quem fez isso de forma incrível foi o espiritismo. Isso não tem o que falar. A base da mediunidade, ninguém... Daí veio a Umbanda, que também faz bastante, mas a Umbanda veio da base espírita. Inclusive a Umbanda contém o espiritismo, o catimbó, o catolicismo e o candomblé. São esses 4. Veio de lá, eles bebem. Dentro da Umbanda você tem Kardec, você tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, eles estudam. Veio de lá. Então ninguém hoje no Brasil conhece mais a fundo o estudo da mediunidade
do que o espiritismo. Não existe locais mais especializados para cuidar de pessoas obsediadas do que o espiritismo. Não tem. Onde você vai num local e pessoas estão paradas esperando você passar para puxar o espírito que tem em você, para fazer um trabalho em cima daqueles seres que estão ali, para você se sentir, onde você tiver uma reação mediúnica, você consegue chegar num lugar desse. Existe o candomblé que faz também, mas não é só. O trabalho acaba sendo diferente. O específico para trabalho, o processo obsessivo, foi incrível isso. Você conhecer mais a mediunidade, mais a fundo os livros, a forma como foram escritos, a forma como tenta. Isto é uma coisa que realmente se faz com maestria dentro do espiritismo. Mas engessou ali, tá? Dentro da federação, engessou ali. A gente precisa abrir, a gente precisa falar para o espírita. Você é espírita, cara. Ah, não sou você, eu sou espírita. Nós estudamos aquilo que está dentro do conceito do que este cara incrível disse que era para fazer. Ah, tá. Eu não sou somente estudioso de Jesus Cristo. Eu estudo sobre Buda, eu vou estudar sobre Krishna, qualquer outra coisa aqui, ou qualquer outro segmento que pode estar existindo sem nenhuma trava. Se chegar alguma coisa interessante, nós vamos olhar. Nós não somos engessados num ponto só. Mas não quer dizer que esteja errado. Então nós também somos, dentro do processo filosófico, eu não conheço um lugar onde você tenha na sua viso 66% de pesquisa. Me acha um lugar aí que eu quero ver. Talvez num instituto do Valdo Vieira, que veio do Espiritismo. Mas não conheço um lugar onde você diz que 66% da base é ciência e questionamento. Só 33%. Você conhece algum lugar assim? Dentro disso? Eu não conheço. Aí eu pergunto para você, tá assim o espiritismo? Não tá. Ninguém questiona mais espírito. Como assim? É o que Kardec fez no Livro dos Espíritos, tem aqui também. Kardec fez isso. É o que ele fazia o tempo todo. Ah, tá lá para cima. Ele questionou, o cara chegava, ele foi lá ver debaixo da mesa. Hoje em dia o espírito chega, todo mundo... Olha, um espírito, meu Deus. Não, velho. Ninguém questiona mais o que o médium fala. Nós estamos aqui no YouTube vendo gente canalizando, não questiona a mensagem. Ó, o fulano está recebendo não sei o quê. Tem que questionar quem está recebendo o quê. Nós, inclusive, a base espírita é: existirão espíritos perturbadores, enganadores, zombeteiros. A gente tem que questionar o que está sendo comunicado. Como assim o cara veio para cá e disse que é fulano de tal? Cara, quando foi que você viu dentro da doutrina espírita, no sem processo de assédio, um espírito se manifestar levando o ego de alguém? Nunca. Nunca. E a gente virou um Zé aqui no meio da internet, um Zé. Por isso que eu acho que o espiritismo tem uma coisa importante também nisso, e isso existe de fato nele. O questionamento de como estão as mensagens, mas eles também pararam sobre não questionar o que tipo de que está acontecendo ali. Eu fui em locais em que eu via isso e eu fui expulso de casa espírita. Fui expulso. Eu fui expulso de uma casa espírita por ficar do lado de um espírito. Porque eu achei que o espírito tinha razão. Eu fui expulso. Trabalhava numa casa espírita. Já estava lá 5 anos nessa casa. Como doutrinador. Nessa casa eu também trabalhei como um dos organizadores da sala mediúnica. Da sala de desenvolvimento mediúnico. Eu trabalhava como doutrinador. Tá? E era um dos organizadores do desenvolvimento mediúnico. Trabalhava um dia e trabalhava no outro. E um ia lá especificamente trabalhar. Toda semana eu estava lá. Rato de centro espírita eu era. Chegou, eu já saía do corpo. E isso sempre mudou a forma como eu enxergava, porque enquanto as pessoas enxergavam o médium incorporando, eu conseguia chegar a ver o espírito e muitas vezes vi situações extremamente injustas. Chegou um espírito lá e o pessoal sabendo que eu tinha um pouquinho mais até de forma de falar diferente, me chama, Saulo, fala aqui com esse cara, que esse cara não tá complicado aqui. Eu fui conversar com o espírito. E aí, irmão, tudo bom? Com licença? O que o senhor tem? O que você está sentindo? O que está acontecendo? Ah, isso o quê? Os caras estão lá em cima aí. Como é? Fala devagar. O cara tá lá em cima assistindo palestra, o espírito bravo, velho, bravo, com o médium se sacudindo assim, com um ranger de dente. E eu tô preso aqui. Eu falei, mas espera lá, você veio com uma pessoa, tem um cara que você veio junto, o cara veio para o centro espírita, passou pelo processo e saiu. Aí foi pro sentou, ele achava que eu estava vendo palestra, o cara não estava fazendo palestra, mas o cara estava sentado ali fora.
Ele deve ter ficado com o cara vendo palestra enquanto ficou preso aqui. O cara entrou no espaço e ficou preso, ele não sabia. E esse cara, ele falou para mim assim, matou a minha esposa, minha filha, com atos de crueldade, me amarrou numa árvore, queimou nossa casa e eu fui morrendo aos poucos nessa árvore. Ele nem sabe quanto tempo ele ficou na árvore. E eu que estou aqui sendo tratado como demônio, ele falou, o espírito. Aí eu falei pro cara assim, pois eu estou do seu lado. Eu acho que você está certo. Cara, nessa hora foi a sala inteira me olhando. Até o médium animicamente sofreu um baque. Você está com o meu lado? Claro que sim. Você sofreu isso tudo e o cara foi ajudado. Aparentemente, não dá para saber. Pelo menos aparentemente ele foi. Você sofreu isso tudo. Sabe lá quando? Porque isso deve ter acontecido há quantos? Nem você sabe. 100 anos atrás? 50? Não sabe. E você ainda está preso nesse cara. Cadê sua esposa? Cadê sua filha? Pois é, eles devem estar esperando por você. E você ir atrás de um cara que não merece sua atenção, mas ele vai ficar de boa. Eu falei, não. Ele vai ficar de boa enquanto você estiver perturbando ele. Na hora que você sair, ele vai responder pelos karmas dele. Então você tem que sair. Porque senão você está sofrendo, se afastando das pessoas, criando coisa ruim para você e deixando ele de boa na lagoa. O espírito, então, ele teoricamente resolveu ser ajudado. Nós demos um passo e tal. Sei lá, os espíritos aparentemente levaram ele ali no processo. Pois eu fui chamado a atenção, fui levado lá em Saulo, você tem que falar para perdoar, tem que falar de amor, de Jesus, não pode falar que está do lado do Espírito, ele estava com raiva. Eu falei, mas você perdoaria? Porque eu não perdoaria. Como é que eu vou falar para esse cara uma coisa que eu estou com raiva? Eu fiquei com raiva do cara também, fui lá olhar a cara dele lá fora. Como é que eu vou falar isso pro cara? Se aquilo for o fato que ele está falando, ele tem razão. Então o que eu fiz? Ele está surtado no umbral. Eu tentei fazer o seguinte, vamos tirar esse cara temporariamente do umbral, porque ele chega num ambiente mais calmo, ele vê a esposa, vê o marido, ele abraça a filhinha dele, abraça a esposa, são os espíritos que eram filhos dele naquela vida, e esposa, e aí ele sai um pouquinho do surto, e depois ele vai perdoando lá, você perdoa depois, ele vai melhorando, ele sai dali do surto, cara. Foi o que eu fiz, mas você não pode, nós temos que falar, cara, olha, eu não vou conseguir falar para uma pessoa perdoar uma coisa que eu não consigo, eu não vou falar isso. Aí ele falou, aí eu fui chamado de novo lá, aí foi falado que eu pensasse sobre as minhas atitudes e que até lá eu estaria afastado. Foi uma forma meio educada do trabalho, porque para que eu não influenciasse outras pessoas a pensarem assim, né? E aí eu nunca mais voltei. Aí o meu ego bateu forte, eu falei, quer saber? Eu não vou voltar mais, eu não vou voltar, vou estudar. Aí foi aí que eu comecei a me dedicar mais ao site, às coisas, né? Porque eu fiquei aquele vazio um tempão, né? De aquela sensação de frustração, mas assim, um exemplo claro, foi uma forma eu não estou dizendo que eu estava certo, estou dizendo que dentro da minha visão, eu não achava que era, o cara não me respondeu, o diretor da casa não me respondeu. Ele não me respondeu, eu lembro o nome dele, não vou falar. Ele não me respondeu, porque você perdoaria? Contei a história para ele, não, mas não convém não. Não convém não, meu irmão. Pense na sua esposa, pense no você tem filhos, que eu sei. Pense neles, só aconteceu isso aqui. Foi ataque, sexual, e depois morte. Você perdoaria? Eu não perdoaria, repito aqui com você de novo na mesa, não perdoaria. Eu não tenho evolução para perdoar. Não, evolução, você não tem. Vou melhorar. Ah, mas o certo é perdoar. Concordo. Eu falei para ele, você perdoa depois, irmão. Lá, mais calma, abraçando sua esposa e tal. Mas agora, eu nem passei para a situação, estava com raiva. Fui lá, imagine. Por isso que foi difícil. Kardec, voltando aqui, escreve na Gênesis, no capítulo 55, ele escreve assim: o espiritismo caminhando para o progresso jamais será ultrapassado, vê? Porque se novas descobertas lhe demonstram que está o erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A Gênese, falado por Kardec. Capítulo 1, item 55. Isso está acontecendo? Isso aqui está acontecendo? Pelo contrário. Muitos casos de preconceito. Não, isso aí não, isso aqui. Tem uma coisa
que ninguém, eu vou falar repetir isso no final também. Ninguém supera o espiritismo, vou repetir várias vezes, tá? No máximo é igual. Superar não supera. Caridade. Ninguém supera no sentido de sincero, verdadeiro, de não cobrar dízimo dos seus fiéis, dos seguidores, dos frequentadores da casa. Ajuda quem pode, se puder ajudar, ajuda. O trabalho é igual para todos, não tem obrigatoriedade, não tem lavagem cerebral para que isso aconteça. Isto aqui está aqui no espiritismo, a parte mais espiritual que eu conheço nesse sentido. Só pode ir até aqui. O ser humano, no sentido que estaria há anos fazendo um trabalho. Mais do que isso, eu não vejo outro lugar que faz igual. Tá? Então tem coisas que também, eu acho que se o espiritismo se reinventar, começar a abrir, começar a fazer mais projetos inteligentes, começar a estudar como, nós somos espíritas, nós temos que pesquisar. Vamos fazer pesquisa, vamos pegar aí o que está acontecendo, tudo. Uma casa espírita devia fazer assim. Olha, vamos fazer o seguinte, galera, é o seguinte, uma reunião com os trabalhadores da casa. Nós vamos, todo mundo vai trazer aqui coisas que estão acontecendo no meio da espiritualidade, nós vamos colocar aqui em cima da mesa, traz um cartão, e atrás você escreve algumas coisas, vamos colocar em cima da mesa, nós vamos pesquisar o que está acontecendo lá fora, que nós não estamos fazendo ainda, e por que não estamos fazendo, e baseado nisso nós vamos começar a estudar algo que está ali na Reiki. Reiki. Podemos trazer o Reiki para o espiritismo? Seria interessante ter o Reiki dentro do espiritismo? Eu dei Reiki dentro de casa espírita, fora da federação. Isso deveria ser feito. Beleza, galera? Semana que vem chega todo mundo. Você viu o quê, João? Aí eu trouxe aqui cromoterapia. Pô, deixa aqui. Cromoterapia é o quê? É o uso de cristais com determinadas cores que induzem o campo ao corpo humano, as células e o sistema energético a uma alteração específica. A acupuntura. A acupuntura é usada até na medicina. Tem um ponto no pé da mulher. Eu estudei agora em saúde da mulher, que parece mágico, um médico viu e não entendeu. O bebê estava meio que precisando se comportar, tem que usar a manobra de Leopold, que ele pega assim com a mão, no fundo do útero, do lado, atrás, e tem que posicionar o bebê, ver como é que está, ele faz algumas manobras para saber onde é que o bebê está, e tem umas manobrinhas que ele tenta fazer. Ele pegou esse ponto, colocou no pé da mulher, e o bebê virou, meu pai, o médico não acreditou, ele fez algumas vezes em partes diferentes, até que o médico, não entendendo o que é, não entende o que é, ele não entendeu. Apertou um pontinho ali no pé da mulher e o bebê virou, meu velho. Então o negócio é incrível. E tem explicação, os caras conseguem explicar. Então vamos trazer, quem que estuda acupuntura aqui? Ninguém, então vamos, seguinte, quem está interessado em estudar acupuntura aqui? A Casa Espírita, então vai trazer você, o Humberto, vai estudar acupuntura. Humberto, aqui na nossa casa, você está incumbido nos próximos 6 meses, tá? Está com você o estudo da acupuntura. Por quê? Nós precisamos entender isso aqui. E o Humberto vai ser o responsável por estudar, se dedicar, aprender e trazer para a gente uma palestra pronta em determinado ponto e como que a gente poderia, depois disso acontecer, trazer esse trabalho para dentro da casa. Porque nós precisamos melhorar como nós estamos fazendo as coisas. Humberto vai pegar a agulha dele para colocar todo mundo lá para funcionar. Então tudo está acontecendo um monte de coisa. Galera, é o seguinte, precisamos de uma pessoa que estude projeção astral aqui, que pegue o desdobramento que nós já vemos e avance o assunto. Saulo, vem cá, Zé Cu, vem cá. Costa aqui, Zé Cu. Zé Cu. Você é o responsável, nos próximos 6 meses, por levantar informação, ver como é que a gente pode fazer, para fazer um grupo de estudo sério sobre projeção astral dentro. Precisamos estudar sobre clarividência. Renato, vem cá. Bota o Renato Linhares ali. Obrigado, Roberto, pelo carinho. Renato vai lá para cá, vai pesquisar e vai levantar informação para a gente fazer um grupo de quem quiser participar. O Renato está agora, ele pegou informação, pegou livro, se dedicou, foi lá, tomou curso com o Alberto, de fato ele fez, Alberto Cabral, não Humberto não, e ele veio agora aqui, ele vai começar um grupo de estudo sobre clarividência. Vamos usar o livro do Rodrigo Medeiros, porque o Kardec falou que pode. Kardec disse que nós temos que usar, está aqui, ó. Ele fala no livro.
em março de 1869. Ele distribuiu para os clientes da Livraria Espírita de Ciências e Psicologias um suplemento esgotando-se em poucos meses, onde ele falava que o espírita tinha que ter na sua biblioteca livros que estavam além do que estava engessado. Era um catálogo, e nós precisamos, tá aqui, Kardec escreveu isso aqui está traduzido, olha só. Proibir um livro é temê-lo. Então, vamos pegar o melhor livro que tem sobre o assunto. Desculpa, eu já estudei vários, esse é o melhor livro mesmo, de Rodrigo Medeiros, Clarividência, que foi feito dentro do IPC. Grande pesquisador, usei o livro dele, nós estudamos o livro dele aqui inteiro. Se você não viu aqui no canal, tem. Procure o livro dele aqui. E o Renato vai ser o representante da sala de clarividência. Vamos montar um grupo de clarividência com o Renato, um de projeção com o Saulo. Vai ter um grupo de agulhação com o Humberto, de acupuntura, vai ensinar. E outras pessoas estão aqui. Nós vamos, e isso está bom por enquanto, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos passar um tempo fazendo esse grupo, abrindo a casa para novas ações. E nós vamos começar a fazer um trabalho, precisamos pegar as informações que são espíritas e usar os recursos existentes. Vamos criar um canal espírita da casa, com novas habilidades, com novas aberturas. A gravação vai ser feita aqui dentro da casa, certo? Vocês vêm para cá e vão fazer uma parte, o Renato vai falar de clarividência, o Saulo vai vir aqui e vai falar de projeção astral, e ele vai ensinar técnicas ou mostrar como é que funciona a acupuntura, por exemplo. Olha, isso aqui foi desse jeito. Um curso que às vezes vai durar um pouquinho mais de tempo, a gente vai se especializando. Vamos trazer pessoas mais especializadas para fazer palestra dentro da casa. Psst, para com isso. Os cachorros estão soltos aqui, viraram os capetas aqui. O cão está perturbando aqui. Não vão fechar o assunto, cão. Né? Isso é assim que você vai ser espírita. Você não está sendo espírita. Um espírita do passado. Nós, como estudantes da espiritualidade, somos também, dentro do contexto do que Kardec falou, espíritas. Eu faço espiritismo no contexto mais profundo que existe aqui. Não é bonitinho? Moda foca. Tá? É isto. Não tem mais o que falar. O espiritismo parou no tempo porque as pessoas, dentro do que se entende, pararam no tempo. Eu falei vocês da casa espírita, eu fui convidado. É tão verdade isso que eu vou mandar uma mensagem. Eu tenho medo porque essa é uma das pessoas que frequenta isso. Cara, eu prefiro me lascar todo do que mentir. Até peco por sinceridade demais, às vezes me lasco. Vou mandar uma mensagem pro cara que trabalhava comigo. Eu mando musical para ele às vezes, tá? Tá aqui, ó. Este camarada, e vou mostrar para vocês que eu mandei, vou deixar aqui. Esse camarada me levou para um centro espírita, tá aqui, ó. Me levou para um centro espírita. Vamos no centro que eu frequento? Vamos. Lá em Recife. Enorme a casa espírita. Cabe uns 100, 200 carros estacionados lá. Enorme. Na beira do rio. No Capibaribe. Casa gigante. 200 cadeiras, 300 fácil ali. Sentadas ali no salão. Salão de passe separado. Salão de obsessão separado, local de palestra separado. Sabe quantas pessoas, incluindo eu e esse amigo que me chamou, que esse amigo aqui já tem quase 80 anos. 6. Era eu, ele e mais 4. Numa casa desse tamanho, entrega uma casa desse pra gente, pra você ver o que a gente faz. A gente lota de gente querendo sair do corpo ali dentro. O que aconteceu? Sabe? Um saco. Só idoso. Nada contra. Eu já estou quase lá. Nada contra. Pelo contrário. Os admiro. Engessado, velho. Travado. Um negócio travado. Não tinha ninguém. Como assim, velho? Um espaço daquele. Vou mandar aqui, abraço para você, tá? Eu quase falei o nome dele. Desculpa te usar aqui como exemplo no vídeo, mas é que a gente está falando sobre como o espiritismo tem que se movimentar e tal, e até certo ponto se engessou. Um abraço. Mandei o áudio aqui para ele, tá? Acabei de mandar aqui. Vou fechar meu celular aqui. Deixar aqui.
Por isso que a gente precisa movimentar. Isso está acontecendo, está chato. E outra coisa, não é certo o que está acontecendo no mundo também. Mas nós temos que nos adaptar. O mundo está imediatista, sem paciência. Vídeos de 1 hora como esse aqui não são bem vistos por jovens. Você quer ver uma ideia? A média de idade aqui é acima dos 30. E olhe lá, enquete. Qual a sua idade? De 0 a 20, vou botar aqui. De 20 a 40. De 20 a 40 não. De 20 a 30. De 30 a 40. Acima de 40. A gente não sabe como é que vai para se reinventar. Eu próprio tenho que me preocupar, tenho que fazer um aplicativo, tenho que aumentar a energia, tenho que movimentar as coisas. Eu fico tentando me movimentar aqui, como é que faz. Vou fazer. Isso já está feito. Hoje isso bateu tão forte em mim que eu estava na rua assim, com sangue nos olhos. Um mega curso de projeção astral, onde vai ter inteligência artificial com eu transmitindo informação. Vou treinar ela para transmitir informação do jeito que eu treino no nosso site. Vai estar lá. Vai estar vai ser o Encostonildo que vai passar a informação. Vai ficar lá. Ele que vai passar a informação para todo mundo. Fazer um personagem. Eu vou treinar ele para isso. Para responder todo mundo que vai estar essa informação do curso. Tá? Olha aqui, acima de 40%, 42%, 62%. Porque o jovem, de 0 a 20, 2%. 2%. Isso é culpa do que está acontecendo hoje em dia. De 20 a 30, 11%, de 30 a 40, 25%, de acima de 40, 62% é o público. Sabe qual é o público do musical? Ainda é maior. Porque as músicas que eu toco são mais velhas. Eu tô ficando velho, tenho medo de me engessar. E vou fazer uma coisa tão bem feita, com divisão, com fases. Vou fazer 4 fases, ou 5. Sabe pensar que eu tô mentindo? Já separei, já arrumei o conteúdo aqui. Hoje foi uma parte que eu fiquei uma parte do dia arrumando conteúdo. Fazendo. Vai ter fase 1 explicando, você vai fazer essa técnica. O que você vai fazer? Cada coisa. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer isso. Indicando o que você estudar. Vou explicar que você não cair nesse mundo de internet, de gente aí. Não, você não precisa disso. É você, Roberto Carlos e a Baleia, fazendo. Tá? Vou montar, vou pegar tudo que tem aqui, esses cursos antigos todos, vou tirar eles todos do ar, deixar eles separados. Cursos antigos, aparece aqui. Vai ter um curso só. Vai ser um só. Com técnicas, tudo funcionando. Tá. Limpando, usando. O que eu vou tentar fazer? Pegar o jovem, cara. Vídeos rápidos. Nada de muito grande. Cada vídeo no máximo 10 minutos. Quê? A gente tem que se adequar ao que está acontecendo. Não tem o que fazer. O jovem está assim aqui. Está aqui, ó. Continua 2% de 0 a 20. Aí, como é que a gente faz para chegar nesse público? Eu não tenho interesse em pegar nesse público. Eu quero assim que as pessoas... Eu quero pegar o dinheiro. Não quero pegar dinheiro do público. Eu quero pegar a atenção deles, para conseguir levar a atenção deles para uma coisa que seja legal. O estudo da espiritualidade é super interessante. Então que está muito imediatista. A nova geração não vai para o centro espírita. Não vai acontecer isso. Isso não vai acontecer. O centro espírita tem tendências a fechar, porque não vai ter gente. Não vai conseguir manter. O público que está indo é o público acima de 40, de 30. Daqui a pouco eles vão ficar velho demais para ir, desencarnar, velho. A gente... vai fechar, o espiritismo vai acabar. Não tomar cuidado. Como nós conhecemos. Por isso que a gente precisa pegar o espiritismo e inovar ele logo. Isso precisa acontecer. Mas sem dinheiro. Outra coisa. Os espíritas que estão na internet, no geral, os esqueça. Assim como os espiritualistas. Os bons espíritas não estão na internet. É isso que a gente tem que brigar. Vocês têm que vir para cá. Vocês têm que vir lutar sobre o que está acontecendo. Tem espírita famoso cobrando custo de R$2.000. Eu não estou mentindo, não. Eu sei quem é, não vou falar. Cobrando o curso aí, usando a imagem do próprio Chico Xavier como se fosse ser caridoso. Distante está esse ser da caridade. Distante está do que é o espiritismo. Deveria lavar a boca com sabão do umbral. Esse cara. Para falar, botar o nome dele perto do espiritismo. Espírita. Do que foi o espiritismo, do que montou, do que fez o Chico Xavier pelo espiritismo. Está lotado aí. Então, assim, dá para fazer uma coisa legal. Dá para pegar as casas espíritas, se transformarem. Dá para fazer, dá para movimentar isso, massa, tá?
Mas a gente precisa falar disso. Precisa movimentar essa energia.